Olá, bem-vindo a mais um Momento Crossover. Os programas da série Momento Crossover, ela tem como finalidade trazer para a nossa discussão assuntos e temas referentes a controles internos, auditoria internas, gestão de risco, governança, temas que são importantes e temas que precisam de uma reflexão de forma que você possa aplicar esses conceitos que nós vamos discutir nas suas atividades diárias, para o fortalecimento dos processos e da governança da sua corporação. Então fique aí agora que nós já vamos começar mais um momento crossover. Eu sou Eduardo Pardini e já estarei com você. Até já! Muito bem, pessoal. Hoje o tema que eu trago para nossa discussão é um tema que está sempre sendo discutido, sempre sendo questionado nos encontros de auditores, principalmente auditores da atividade pública, da atividade governamental. A grande questão é justamente essa que está aí no nosso slide. Auditoria governamental é diferente da auditoria interna de uma entidade privada? Essa é a grande questão. E eu vou me apoiar em três referenciais teóricos para que eu possa tentar, junto com vocês, responder essa questão. Eu vou me apoiar nos IPPFs do IA. Os IPPFs são as normas internacionais para a prática da auditoria interna de forma mundial para a atividade privada, se assim vocês quiserem entender. Nós vamos falar sobre a instrução, nós vamos nos apoiar na Instrução Normativa 03 da CGU, que fala sobre o referencial teórico das auditorias que vão ser realizadas nas entidades públicas, nas entidades governamentais da esfera federal, e também nós vamos nos basear na Resolução 309 do CNJ, que é o direcionamento técnico para os auditores, para as auditorias do Poder Judiciário. Essas são os três referenciais teóricos mais robustos e mais modernos que nós podemos nos basear para que a gente possa fazer esta reflexão. E é muito importante isso. É importante que a gente possa fazer esta comparação para poder sanar esta dúvida se a auditoria é diferente numa entidade pública para uma entidade privada. E para isso, eu vou fazer esta a visualização aqui deste slide, aonde eu faço algumas comparações, né? Então, a primeira comparação é aqui, né? O que a auditoria? O que é uma auditoria? E aí, segundo os IPPFs, nós falamos que a auditoria é uma atividade independente e objetiva. Se nós formos na IN 03 ou no CNJ 309, no artigo 2 e aqui no capítulo 1, item 1, que fala sobre a definição da auditoria, eles também vão falar que a auditoria é uma atividade independente e objetiva. Ambos vão falar. Então, já começamos a entender aqui que não existe grandes diferenças ou nenhuma diferença quando nós perguntamos o que é uma auditoria, seja ela para uma entidade privada ou para uma entidade governamental. Quando nós questionamos qual é o objetivo de uma auditoria numa entidade privada, nós vamos encontrar que é adicionar valor e melhorar as atividades da organização. Muito bem. Se nós perguntarmos qual é o objetivo de uma auditoria numa entidade governamental,
as respostas serão as mesmas: adicionar valor e melhorar as atividades da organização, seja na IN 03, seja na CNJ 309. Então, nós já sabemos que a auditoria ela é uma atividade independente e objetiva e ela tem como objetivo adicionar valor e melhorar as atividades de uma organização. E como é que ela faz isso, né? Agora é a próxima pergunta. Como é que ela faz isso? Ela faz isso, segundo os IPPFs, por meio de uma abordagem disciplinada e sistemática. Não é de qualquer maneira que a auditoria executa suas atividades de forma independente e objetiva para que possa adicionar valor à sua organização. Ela se utiliza de uma metodologia, que é essa abordagem disciplinada e sistemática. Quando nós vamos agora também na auditoria governamental, o que nós vamos encontrar? Que ela também é uma abordagem disciplinada e sistemática. Ela se utiliza de uma abordagem disciplinada e sistemática. E de que forma que ela atende a este objetivo, né? De que forma que ela adiciona valor à organização. E aí essa é a pergunta que o IPPF responde na sua definição de auditoria. Ela vai avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gestão de risco, controles internos e governança. Então, uma auditoria interna adiciona valor à sua corporação, aplicando uma abordagem disciplinada e sistemática de avaliação para a melhoria da eficácia dos processos de gestão de riscos, sistemas de controles internos e de governança corporativa. Quando nós vamos também ao arcabouço teórico da entidade governamental, da auditoria para uma entidade governamental, nós encontramos a mesma discussão, o mesmo conceito: avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gestão de riscos, controles internos e governança. Se nós nos ampararmos com esse referencial teórico, eu posso dizer para vocês que auditoria interna ela é igual em qualquer organização. Não existe uma auditoria interna diferente de uma auditoria interna. Não existe uma auditoria interna da entidade privada diferente de uma auditoria interna de uma entidade pública. Auditoria é auditoria em qualquer parte do mundo, para qualquer setor. E isso é uma verdade. É da mesma forma que não existe uma auditoria interna e uma auditoria interna baseada em risco. Isso não faz sentido. Toda e qualquer auditoria interna deve ser baseada em risco. Simples assim. Não é verdade? Então nós precisamos agora complementar esta reflexão com a seguinte pergunta: e aí? O que é que muda? O que é que muda de uma auditoria para outra? O que é que muda se a definição da auditoria é a mesma para qualquer tipo de auditoria em qualquer setor da economia? O que vai mudar é o objeto da avaliação. Se eu estou auditando uma entidade pública, eu preciso ter auditores que conheçam a entidade pública. Se eu estou auditando uma entidade privada, eu preciso de auditores que conheçam a complexidade dessa entidade. Então, nós precisamos ter auditores preparados com conhecimento, proficiência e competência para avaliar aquele objeto de avaliação, né? E assim, o outro momento que também altera e pode mudar na organização é o foco, é a natureza da avaliação, né? Existe uma tendência das empresas, das auditorias públicas, as auditorias governamentais, estarem mais
focado numa auditoria de conformidade, de uma auditoria de regularidade. E isso tem e faz sentido a partir do momento em que nós estamos dentro de um setor altamente regulamentado. Como também vai acontecer num banco privado, numa seguradora privada, numa empresa de previdência, porque ela está dentro de um setor altamente regulamentado, altamente regulamentado e também com um arcabouço de regras muito robusto. E ela precisa trabalhar com isso, porque é um grande risco, é o risco de nós não estarmos em conformidade com a lei. Então, o que vai alterar é justamente o foco e a natureza da avaliação. É isso que vai fazer com que se altere todas a nossa comparação entre as auditorias. Logicamente, que uma auditoria privada também, ela vai fazer auditorias de conformidade, auditorias de regularidade, como também uma auditoria governamental, uma auditoria pública precisa fazer auditorias operacionais, auditorias de desempenho, auditorias de eficiência e eficácia. Ela não pode ficar somente numa auditoria de conformidade, porque se ficar, ela vai ter dificuldade de atender a sua definição, o porquê ela existe, segundo as informações, segundo o referencial teórico que nós estamos estudando. Agora vamos fazer uma reflexão, e essa é uma reflexão que todos os auditores precisam fazer, independentemente do setor que está. A pergunta é: a sua auditoria está aderente ao conceito e à definição que nós vimos agora de auditoria? Vocês estão aderentes a isto? Seja de que setor for, vocês estão adicionando valor? Vocês conseguem medir este valor? Esse é um ponto muito importante, pessoal. Se vocês estiverem pautados somente em auditoria de conformidade e regularidade, vocês vão ter dificuldade de fazer essa medição. Vocês precisam aperfeiçoar a sua visão atuando também em auditorias operacionais, auditorias de eficiência. Auditor, ele não fiscaliza. Auditor, ele não investiga. Auditor, ele avalia. O auditor é um avaliador. É isso que nós fazemos. Nós fazemos avaliação. Nós avaliamos o processo, o sistema de gerenciamento de risco, de controles internos e de governança para adicionar valor à organização. Em nenhum momento é dito que os auditores têm como objetivo encontrar erros ou fraudes, porque isso não é uma verdade. Nós não estamos ali para encontrar erros ou fraudes. Não, isso não faz parte das nossas responsabilidades. Nós estamos ali para adicionar valor, para fazer com que as operações desta corporação se tornem mais fortalecidas em relação ao seu gerenciamento de risco, ao seu sistema de controles internos, à sua governança. Logicamente, o auditor tem que estar preparado no momento do seu processo, no momento da sua avaliação, se ele se deparar com indícios de irregularidades, ele precisa aprender, ele precisa saber reconhecer. Lógico que nós não podemos deixar o elefante passar. Lógico que quando nós estamos fazendo uma verificação, uma avaliação se aquele processo está com o seu gerenciamento de risco sendo executado de maneira adequada, eu também vou analisar os riscos de uma fraude, de uma irregularidade. Precisamos lembrar que quando nós falamos de gestão de risco, nós precisamos trabalhar 4 dimensões básicas. Os riscos inerentes, que são aqueles riscos que estão relacionados aos objetivos da entidade, aos objetivos do processo. É o risco de estar relacionado, é o risco de não
alcançar o objetivo do processo. Se o meu processo é comprar, o meu risco é não comprar, é comprar errado. Se o meu processo é de vendas, o meu risco é não vender, ou então vender errado. O risco inerente está intrínseco ao objeto que está sendo avaliado. Esta é uma das dimensões. A segunda dimensão é o risco de fraude. Quais são os riscos de fraude? Quais são as vulnerabilidades que nós temos ali naquele processo? Alguns processos terão uma vulnerabilidade maior, outros menor. O auditor precisa aprender, o auditor precisa saber reconhecer tudo isso, até porque isso faz parte do seu planejamento, do planejamento do seu trabalho. O auditor precisa também entender que tem os riscos de tecnologia envolvidos no processo, porque todos os processos, ou a sua grande maioria, estão com base na tecnologia. Então, também tem o risco de TI envolvido no processo que está sendo avaliado, no objeto que está sendo avaliado. E os riscos de conformidade legal, ou os riscos de compliance. Vejam, tudo isso são riscos, e é lógico que quando o auditor vai avaliar o processo de gerenciamento de risco daquela atividade, daquele objeto, ele precisa saber, ele precisa conhecer os riscos, ele precisa entender a sua vulnerabilidade. Agora, o objetivo dele não é encontrar erros. O objetivo dele não é encontrar fraudes. O objetivo do auditor, como nós vimos no slide passado, é criar valor para a sua entidade. Como que ele faz isso? Aplicando uma metodologia sistemática, disciplinada de avaliação do processo de gerenciamento de risco, do seu sistema de controles internos e da sua governança. É isso que ele faz. Então nós precisamos refletir. Vocês precisam pensar nisso. Quando vocês estiverem agora preparando o seu próximo planejamento daquele objeto que vai avaliar, vocês têm que entender que nós não estamos ali para investigar e nem para fiscalizar. Quem fiscaliza é fiscal. E quem investiga é investigador. Auditor avalia. Outro ponto para reflexão, também importante isso, o auditor precisa ser mais proativo do que reativo. E este é um ponto que vai fazer com que a gente possa liderar mudanças. E é isto que nós precisamos nos apoiar. Nós vamos agregar valor? Sim, lógico que eu vou agregar valor, melhorando de forma proativa a gestão daquela atividade. A gestão de risco, sistema de controles internos e a governança. Se nós estivermos somente fazendo trabalhos de regularidade e conformidade, pessoal, nós não estamos sendo proativos. Porque um trabalho de conformidade e um trabalho de regularidade olha para trás. Vai ver aquilo que foi feito, se foi feito em conformidade legal, se foi feito dentro do regulamento. E aquilo que não foi feito conforme, nós vamos apontar. Em alguns momentos, nós nem chegamos à causa raiz. Nós somente apontamos a não conformidade. E isso é um problema também. O auditor tem que chegar na causa raiz para que ele possa orientar a sua organização a tomar ações necessárias para que aquele ponto, aquela não conformidade não seja recorrente. Mas alguns só apontam a não conformidade. Isso não adiciona valor nenhum dentro da organização. Nós estamos olhando para trás, não estamos nem arrumando o processo ou auxiliando a primeira linha a se adequar, a trabalhar, a fortalecer o seu processo para que ele possa ter mais sucesso ali na frente. Não, nem isso nós estamos fazendo. Um auditor que queira ser proativo, ele precisa fazer um caminho, é uma jornada. Sair de uma auditoria básica de regularidade e conformidade, que é a auditoria mais primária que nós temos, até porque é uma auditoria que tem um paradigma muito forte, que é a lei, que é o regulamento, não é? Então, assim, é uma auditoria binária, ou nós estamos dentro da lei ou está fora da lei. Não tem esse mais ou menos. E por ser um paradigma muito forte, ele traz uma exposição menor para o auditor.
O auditor tem que sair deste vínculo junto de trabalhos de conformidade e regularidade e também fazer trabalhos de desempenho, de auditoria operacional, avaliação da eficiência, da eficácia, da economicidade do processo, do sistema de controles internos, avaliar se aquele sistema de controles internos está apto a mitigar os riscos dentro daquele processo. Não de qualquer maneira. Está apto a mitigar os riscos do processo dentro do apetite a risco da organização. Não adianta ficar testando o controle se eu não fizer o cálculo residual. Não adianta nada. Se o auditor ficar só testando o controle ali, e não chegar ao risco residual que aquele controle deixa, ele só pode falar que o controle existe. Se o controle é bom, se o controle não é bom, se o controle precisa ser fortalecido, ele não tem como falar. Na realidade, ele não tem como falar nada. Ele só vai falar se o controle existe. Então, nós precisamos ampliar a nossa visão. Nós precisamos trabalhar com essa visão. E é importante, pessoal, é importante que o auditor veja isso de uma forma mais proativa. Porque o auditor precisa ser protagonista. O auditor está sendo só coadjuvante nesse processo de melhoria e aperfeiçoamento da gestão. Principalmente os auditores públicos, que ainda está lá contando mortos, está olhando para trás. Não que esteja errado, lógico que nós vamos continuar fazendo trabalhos de conformidade e regularidade, pessoal, porque vocês estão num setor altamente regulamentado. Todo auditor que está dentro de um setor altamente regulamentado, ele precisa olhar para os riscos de conformidade legal. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas não é só isso. Nós precisamos ampliar o nosso portfólio de trabalho. Nós precisamos ir além daquilo que é olhar para as não conformidades. Nós precisamos ajudar o auditor a gestão a aperfeiçoar o seu processo. E não vale mais falar que o processo está bom hoje, que o controle está bom hoje. Não, porque o mundo muda e o mundo roda muito rápido hoje em dia. Eu tenho que saber se o controle está bom hoje, mas pode ser que eu precise melhorar este controle para que ele continue sendo bom amanhã. E o auditor tem que ter essa visão. O auditor tem que ser protagonista no processo de melhoria e aperfeiçoamento de gestão. É aí que nós vamos adicionar valor à organização. Pensem nisto, pessoal. Reflitam sobre esses dados. Façam uma revisão daquilo que vocês estão fazendo. E no final do dia, o que eu sempre digo, sejam felizes. Até lá, até o próximo Momento Crossover. Eu sou Eduardo Pardini e este é o Momento Crossover. Até mais, hein?